Muitas pessoas falam ou perguntam: professor, fale um pouco sobre os Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz, fala um pouco sobre ela. Aí eu fiz uma pesquisa e preparei um pouco sobre a Ordem Rosa Cruz. Espero que vocês entendam. A Ordem Rosa Cruz é um grupo místico e filosófico, espalhado por todo o mundo inteiro, com o objetivo de ensinar as pessoas, os membros da ordem, sobre os mistérios do mundo e sobre si mesmos. Como existem inúmeras paróquias com diversos nomes, estilos, por exemplo, vocês conhecem muitas paróquias, a Igreja Católica tem, assim também é a Ordem Rosa Cruz. Existem várias ordens e fraternidades com o nome Rosa Cruz, ou Rosa Cruzes. Tais ordens, embora são chamadas Rosa Cruz, diferem entre si na forma e na maneira de ensinar símbolos e mistérios. Diferem muito. Mas a essência do ensino é igual a todas. O importante é a essência. E qual seria o propósito de todas essas ordens? Qual seria o propósito de existir tantas ordens? Continuar o trabalho de Christian Rosenkreuz. Quem foi Christian Rosenkreuz? Foi um monge alemão que teria vivido no século XIV e foi o primeiro fundador da ordem na Europa. O objetivo de Christian Rosenkreuz era divulgar o que aprendeu com mestres muçulmanos das artes ocultas. Mas o fundador oficial foi Harvey Spencer Lewis, no ano de 1915. Harvey Spencer Lewis, no ano de 1915. Christian Rosenkreuz foi no século XIV na Europa. Então, espero que vocês entenderam. A Rosa Cruz teria origem nas escolas egípcias de mistérios há 3.600 anos. Nossa, 3.600 anos. Christian Rosenkreuz estudou com mestres de ocultismo na cidade de Damasco, no século XIV. Ele estudou também no Egito e também no Marrocos. Depois desses estudos, ele fundou abre aspas, Casa Sancti Spiritus, fecha aspas, Casa Sancti Spiritus. Qual o objetivo de fundar essa casa? Com o objetivo de passar adiante o que o Christian aprendeu. A Igreja Católica, através da Inquisição, queimava qualquer grupo ou ordem filosóficas que ela descobria que existia, ela ia atrás, ela perseguia e queimava. Muitos estudiosos acreditam que a Ordem Rosa Cruz nunca existiu de fato. Alguns falam que a ordem nunca existiu de fato, que não passa de uma fábula. Mas vamos lá. Na verdade, quando Christian Rosenkreuz faleceu, o movimento perdeu força e desapareceu com o falecimento dele. No século XVII, um pastor luterano de nome Johann André, encontrou a tumba de Christian Rosenkreuz. E assim, o pastor luterano Johann Andres publicou três manifestos, ele publicou, contando como Christian Rosenkreuz adquiriu sua sabedoria secreta. Nesses 3 manifestos falava isso. O nome dos 3 manifestos que o pastor André escreveu chamam-se, abre aspas, Fama Fraternitatis Rosicrucis, fecha aspas. O segundo, Confessio Fraternitatis Rosicrucis, fecha aspas. A terceira, abre aspas, As Núpcias Químicas de Christian Rosenkreuz. Esse é o terceiro. Tais documentos escritos pelo pastor Andres apresentam a ideia da Rosa Cruz para o mundo, cujas práticas pretendiam livrar os irmãos humanos do erro e da morte. Foram
textos populares em toda a Europa. Toda a Europa eles se tornaram populares esses textos. As ordens existentes hoje se declaram as herdeiras da ordem inicial e contam com um método próprio de repasse dos ensinamentos de Christian Rosenkreuz. As ordens que se dizem detentora, continuação da ordem inicial. Vamos conhecer a Mork. A Mork é uma delas, a Mork. O que é a Mork? A Mork. A Mork é a antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Foi fundada nos Estados Unidos no ano de 1915, sendo provavelmente a maior das ordens existentes. O cargo mais alto, como presidente de uma organização, por exemplo, seria o cargo mais alto, pertence ao francês Christian Bernard. Christian Bernard, o cargo mais alto, sob o título de Imperator. Tem sua sede mundial aonde? Nos Estados Unidos. E aqui no Brasil? Vamos falar um pouco aqui no Brasil. No Brasil, o comando está a cargo da Grande Loja de Língua Portuguesa, GLP, que tem como seu líder o grande mestre, ou grão-mestre, mas o grande mestre Hélio Marques, com a sede na cidade de Curitiba, que é a capital do Paraná. Contando com mais de 250 mil cadastrados na ordem, nos cerca de 300 organismos brasileiros da Rosa Cruz, a inscrição é via internet. Para você entrar na Rosa Cruz tem que fazer uma inscrição via internet. E é cobrada uma pequena taxa dessa inscrição que você fizer. Sabe, uma pequena taxa. Uma pequena taxa trimestral. Eu não posso esquecer de falar isso. Essa taxa que é cobrada é uma taxa trimestral. A Mork envia periodicamente apostilas chamadas de monografias oficiais. Monografias oficiais, com os assuntos propostos para o aprofundamento. Os homens são chamados frater e as mulheres soror. Sabiam? Olha que interessante. Os homens frater e as mulheres soror. Nos organismos afiliados acontecem também cerimônias místicas e meditações coletivas. De acordo com a Rosa Cruz, os egípcios antigos aprenderam que a encenação dramática, uma encenação teatral dramática, de vários princípios, facilitava o quê? O ensino e deixava as lições mais fáceis de guardar na memória, quando era mais dramatizado. Qualquer ritual praticado dentro de um templo Rosa Cruz são o quê? Encenações, para que as pessoas aprendam e guardem na memória. São encenações de função o quê? Pedagógica e psicológica, vamos falar assim. Como é feito o estudo na Mork? Eu estou falando da Mork. É um estudo dividido em 12 graus. A contagem só começa depois de um ano, pesquisando e participando da ordem. Depois de um ano. São 9 anos para a conclusão dos estudos. Nossa! 9 anos para você concluir os estudos na Mork. Com esse estudo de 9 anos, é possível chegar à sessão de iluminação, sessão de iluminados, fecha aspas, sessão de iluminados, o grau mais alto que tem em reuniões exclusivas. No segundo vídeo eu quero falar um pouco mais sobre a Rosa Cruz, espero que vocês entenderem e gostem.